maior e mais rentável torneio de clubes do planeta, a UEFA Champions League. A disputa, que começou em julho de 2007, teve participação de 74 equipes de todo o continente europeu, terminou com uma final inglesa entre o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Tevez contra o Chelsea de Drogba e Shevchenko. Mas antes de falarmos do jogo final, vamos aos números. A Liga dos Campeões movimentou na temporada 2007-2008 a cifra de 824 milhões de euros, mais de R$1 bilhão. Desse valor, 75% foi para os clubes participantes, ou seja, 530 milhões de euros. O restante foi para os cofres da UEFA. 90% da receita da competição vem das transmissões de televisão e contratos comerciais. A divisão do dinheiro entre os clubes aconteceu da seguinte maneira: cada clube participante da fase de grupos recebeu 3 milhões de euros como bônus inicial. Só na primeira fase foram distribuídos 96 milhões. As equipes ganharam 400 mil euros por partida disputada na primeira fase. No total, foram 6 partidas e mais de 2,4 milhões para os cofres dos clubes. Equipes de menor expressão no futebol europeu, como o Dinamo Kiev, da Ucrânia, eliminado da competição sem nenhuma vitória ou empate, faturou 5,4 milhões de euros. Já o inexpressivo Steaua Bucareste lucrou um pouco mais. Também eliminado da primeira fase, a equipe romena conseguiu um empate e terminou a competição com 5,9 milhões de euros em seus cofres. A diferença na premiação das duas equipes aconteceu por causa do chamado bônus por performance. Cada vitória rendeu às equipes 600 mil euros e cada empate 300 mil. A soma não para por aí. Os clubes que passaram às oitavas de final receberam mais 2,2 milhões de euros. Quem chegou às quartas de final somou 2,5 milhões. Os semifinalistas ganharam 3 milhões pelos jogos de ida e volta. O vice-campeão levou mais 4 milhões e o campeão engordou a conta bancária em 7 milhões de euros. Falando nisso, vamos ao campeão. O Manchester United venceu o Chelsea num jogo histórico em Moscou e de quebra levou uma bolada. 8 milhões e 700 mil euros pela fase de grupos, 2 milhões e 200 mil pelas oitavas de final, 2 milhões e 500 mil pelas quartas de final, 3 milhões pelas semifinais e 7 milhões de euros pelo título. Total, 23 milhões e 400 mil euros. Sem falar nos benefícios que a conquista traz para o clube e jogadores com patrocínios e outras ações. O Chelsea, vice-campeão, faturou 19 milhões e 800 mil euros. O semifinalista Barcelona, 16 milhões e 100 mil. O Fenerbahçe, da Turquia, lucrou 12 milhões e 500 mil euros. Desclassificado nas oitavas de final, o Milan terminou com 10 milhões e 300 mil. Já o Dinamo Kiev, pior equipe da liga, faturou 5 milhões e 400 mil. Além da Liga dos Campeões, a Federação Europeia de Futebol promove a Copa da UEFA, que também gera receita aos clubes do continente. Outra fonte de renda são os campeonatos nacionais. Esses números fazem do futebol europeu mais rentável do planeta, possibilitando ter os melhores craques e estádios. Fora da Europa, poucas equipes conseguem boas fontes de receita para montarem bons times e manterem suas estruturas. Na Ásia, alguns clubes japoneses conseguem montar equipes que se destacam no continente. Porém, o futebol não é o principal esporte do país. Recentemente, nos Estados Unidos, houve um grande investimento para o desenvolvimento do futebol norte-americano.
uma liga foi criada e mantida. Astros como David Beckham foram contratados a peso de ouro. Na Austrália também houve um ligeiro crescimento do esporte. A boa participação da seleção australiana na Copa do Mundo da Alemanha foi fundamental para difundir o futebol no Pacífico. Na América do Sul, 2 clubes figuram entre os mais bem estruturados e com melhores rendas. O argentino Boca Juniors consegue manter excelentes jogadores e sempre disputa títulos internacionais como a Copa Libertadores, atual campeão, e o Mundial de Clubes da FIFA. No Brasil, o São Paulo Futebol Clube mantém uma grande estrutura com centros de treinamentos, espaço para recuperação de jogadores de outras equipes, além de manter bons times durante várias temporadas. Recentemente, o Internacional de Porto Alegre tem chamado a atenção pela organização do clube e pela conquista de títulos internacionais, como a Libertadores da América, o Mundial de Clubes em 2006 e o Torneio de Dubai em 2008. Fora desse eixo, a desigualdade social no futebol pelo mundo é grande. O equilíbrio financeiro de equipes pequenas e de pouca expressão é fraco, e muitas vezes os clubes se atolam em dívidas. Mas com um pouco de organização e planejamento estratégico, equipes como Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores, e Once Caldas, campeão em 2004, conseguem alcançar voos mais altos no futebol. As cifras do futebol não param de rodar, principalmente na Liga dos Campeões da Europa. E para a gente debater esse tema aqui hoje, trouxemos o Amir Somov, especialista em marketing esportivo, estudioso profundo desse mercado europeu, e o José Coco, da J. Coco Marketing Esportivo, que também é uma empresa que está acostumada a mexer com marketing esportivo. E eu já lanço a pergunta aqui para o Amir, para a gente começar o debate. Amir, como é que hoje a Liga dos Campeões conseguiu atingir esse status tão grandioso de cifras tão absurdas como a que a gente viu agora? Bom, Eric, primeiro obrigado pelo convite. Realmente, uma das questões que fizeram com que a Liga se tornasse única no mundo é a presença, principalmente, dos ídolos dentro desses clubes, que são as grandes marcas do futebol global, transformando um campeonato anual naquilo que poderia ser considerado uma mini Copa do Mundo todos os anos. Para você ter uma ideia, até pouco tempo a UEFA ficava contente de ter arrecadado seus 500 milhões de euros, depois 600 milhões de euros, e esse último ano, esse salto para mais de 800 milhões de euros de arrecadação, comprova realmente a potência que se tornou o futebol global. Quer dizer, a globalização do futebol foi quem transformou a Liga dos Campeões nesse grande evento, o maior evento de time de futebol do mundo. Agora, Coco, sem o marketing esportivo não dava para pensar nisso, As empresas investindo nos clubes, as empresas investindo nos campeonatos. A gente pode dizer que a Europa hoje, em termos de futebol, está anos-luz à frente do Brasil na organização, na gestão, no marketing mesmo? Com certeza sim, de anos-luz. O mercado europeu já propicia que, se as federações e se as empresas organizem eficientemente, como empresas, o produto, futebol, acontece o que está acontecendo, não estão em erro. Você tem um mercado pujante, um poder aquisitivo muito bom, muito melhor do que no Brasil, que propicia que as televisões possam pagar muito mais, valores muito mais altos de direitos de transmissão, que você possa cobrar o preço dos ingressos compatíveis com o espetáculo e propiciar um espetáculo através dos astros que eles conseguem contratar também. Embora a receita desses clubes não é somente da televisão e dos ingressos, eles realmente administram dentro dos princípios do marketing. Eu tenho um produto e preciso faturar com ele, que é o que eles fazem com maestria. Faz em qualquer área, eles já estão pensando em faturar. Exatamente. Eles têm um objetivo. O objetivo é ter receita. E para ter essa receita, eles têm que ter um bom produto. Sem dúvida. Bem diferente do Brasil, onde nós não temos mais um bom produto no futebol. Nós temos
a marca, né, futebol, a marca Brasil Futebol, talvez a marca mais valiosa do mundo, ela não é explorada internacionalmente com o valor que ela devia ter, compatível. Você pegar um jogo do Manchester ou do Chelsea, eles recebem mais de direitos do que recebe a CBF, nos jogos da seleção brasileira. Sim. Sem dúvida. Agora, até nessa história um pouquinho, a gente remonta aí no começo dos anos 80 a sua experiência com o vôlei. Eu acho que o vôlei, a gente pode dizer, foi construído o esporte no Brasil a partir do marketing. O futebol faltou muito isso, até pela já exposição que existia na mídia, faltou ter esse olhar para o marketing, para hoje, vamos dizer, a gente tivesse nesse patamar que você falou de ser o principal produto realmente mundial? Eu acho que, como muitas coisas, o futebol ficou mal acostumado, né? Nós tínhamos grandes craques, muita mídia, muita torcida, os estádios enormes, né? E se descuidou um pouco de cuidar desse produto, né? Outro dia, recentemente, aí, um cronista escreveu que os clubes brasileiros precisavam fazer como fazem os europeus, que tem uma verba de marketing do próprio clube, para divulgar, né, para lançar produtos e tudo mais. Só que aqui, por que os clubes não sentiram até hoje essa necessidade? Porque o espaço de mídia que eles têm já é enorme. É um negócio, eu tentei já mensurar isso, mas é tão grande o valor e tanto espaço, né, que os clubes não se dão ao trabalho de fazer uma campanha própria. Então, aí acaba descuidando do próprio produto, né? Chega no estágio que você precisa complementar ou fazer a receita inteira com a venda de craques, quer dizer, você está vendendo o teu produto, né, como commodity, né? E hoje os clubes estão ficando sem poder de venda, porque os garotos estão indo para a Europa sem passar pelos clubes. Eles já estão indo numa idade que eles nem têm nome aqui dentro e já não está sobrando para os clubes o produto para eles comercializarem. E aí não tem estratégia de marketing que segure sem ídolo, né? E não tem, né? Hoje, nos nossos campeonatos aqui, internos ou sul-americanos, nós não temos grandes equipes e grandes nomes para atrair torcida, para atrair patrocinadores, para comercializar produtos, para merchandising e tudo mais.